Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco. Estamos começando mais um Fábrica de Programadores do básico ao avançado e vamos lá. Vamos começar falando sobre variáveis. É um assunto muito importante que é a base da programação. O objetivo é entender o conceito de constante e variáveis, declarando variáveis, atribuindo valores às variáveis, construindo expressões aritméticas. Tipos de variáveis. Variáveis constantes. Como o próprio nome indica, são aquilo que nunca muda. Dentro de um algoritmo, constantes são valores que permanecem os mesmos do início ao fim. Aqui, iremos estudar os três tipos de constantes. As constantes podem ser numéricas, literais ou lógicas. Constantes numéricas. Constantes numéricas são números positivos ou negativos. Exemplo, 3, 89, 0,85 e assim vai. Constantes literais, também conhecidas como alfanuméricas, são conjuntos de caracteres, letras, dígitos ou símbolos especiais. Esses conjuntos devem ser colocados entre aspas, para não serem confundidos com outros dados. Qualquer caractere dentro de aspas, por exemplo, tudo, XPTO, João, ou até mesmo uma data. Enfim, tudo isso é do tipo literal. Constantes lógicas são valores que representam respostas para expressões lógicas e são compostas somente por valores verdadeiro e falso. Agora, com base no que estudamos no slide anterior, iremos fazer um pequeno exercício para identificar os tipos de constantes. Neste momento, peço que você dê uma pausa no vídeo e tente identificar os tipos de constantes. Alternativa A é um número e não está entre aspas, portanto, é uma constante numérica. Alternativa B está entre aspas, portanto, é uma constante literal. Alternativa C, aposto que você errou. Apesar de conter apenas números, está entre aspas, caracterizando uma constante literal. Alternativa D é formado por números e não está entre aspas, portanto, é uma constante numérica. Alternativa E é um valor lógico, portanto, é uma constante lógica. E por fim, alternativa F, apesar de conter um valor lógico, está entre aspas, portanto, é uma constante literal. Para mais detalhes sobre variáveis, irei mostrar para vocês em outro exemplo. Todo computador possui uma memória. Essa memória é similar a uma grande mesa contendo várias caixas. Quando alguém quer guardar um documento, vai até a mesa, lê as informações referentes aos conteúdos da caixa, abre uma delas e coloca o documento dentro. Imagine que você queira guardar o papel com o nome de uma pessoa, Maria. Dentro de uma das 6 caixas que estão sobre a mesa, observe que, com exceção da caixa 6, nenhuma delas indica algum documento guardado. Assim, você pode colocar o nome Maria em qualquer caixa, exceto a 6. Então, iremos colocar Maria na caixa 1 e iremos identificar a caixa como pessoa. Isso evita que o nome Maria seja confundido por outro nome. No computador é a mesma coisa, ou seja, a memória é composta por partes que pode guardar informações, e cada parte da memória do computador possui um endereço. No exemplo mostrado, o dado Maria ocupa a parte da memória que está com o endereço caixa 1. Para facilitar o acesso ao endereço memória, foi referenciado a ele o nome pessoa. Isso permite localizar imediatamente a caixa, sem precisar saber em que posição ela se encontra. E esse nome dado ao endereço da memória denomina-se variável. Portanto, quando quiser armazenar algum dado, basta criar uma variável para guardá-lo. O nome de uma variável é chamado identificador. Deve sempre indicar o que está sendo armazenado. No exemplo acima, o identificador foi pessoa. Mesmo antes de acessar a variável, abrir a caixa e acessar o conteúdo, indica que o dado refere a uma pessoa. Regras para dar nome à variável. O nome de uma variável pode ser formado por um ou mais caracteres. O primeiro caractere deve ser obrigatoriamente uma letra, e os caracteres seguintes podem ser letras ou números. Não é permitido o uso de símbolos, sinais gráficos e de pontuação, exceto o underline. Coloquei alguns exemplos de nomes permitidos de variável, por exemplo, nome, endereço, nome do aluno. Observe que o nome do aluno está separado por underline. Nomes não permitidos. 6G, não é permitido iniciais com número. 45, não é permitido iniciais com número. FET cifrão, lembrando que não podemos usar símbolos. End, abre parênteses, 2, fecha parênteses. Essa variável está incorreta por conta do parênteses. Nome do aluno, separado por hífen. Lembre-se que o hífen é um caractere não permitido. Declarando variáveis. No início do algoritmo, sempre indica a variável que serão utilizadas. Assim, o computador reserva um espaço na memória para cada uma. No exemplo mostrado, temos pessoa, do tipo literal, idade, do tipo numérico. Então, temos duas variáveis declaradas, lembrando que essa estrutura é chamada de pseudocódigo. Então, a partir de agora, quando eu falar para você declarar a variável em pseudocódigo,
use essa estrutura. Início, faça a declaração das suas variáveis e, por último, fim. Para fixação, teremos um exercício. Declare as variáveis para o algoritmo de cadastramento de alunos, cujos dados são nome, sexo, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, data de nascimento, RG, nome do pai, nome da mãe e grau de escolaridade. Utilize o pseudocódigo que vimos anterior para representar as declarações, lembrando que tipos de variáveis são literal, numérico e lógico. Neste momento você terá que declarar as variáveis e adicionar os seus tipos. Peço que você pare o vídeo para seguinte fazermos a correção. Organizando as variáveis. Conforme anunciado, eu separei as variáveis por tipos. Nome do aluno, sexo, cidade, estado, nome do pai e nome da mãe. Identifiquei como literais. Variáveis numéricas. Telefone, CEP, RG, data de nascimento e grau de escolaridade. Variáveis lógicas. Nenhuma. Lembrando que esse ainda não é o nosso pseudocódigo. Apenas organizei as variáveis para facilitar a escrita do pseudocódigo. Neste momento, eu apenas criei o nome das variáveis. Por exemplo, o nome do aluno, o identificador será nome. Sexo será sexo. Cidade, cidade. Estado, UF. Nome do pai, pai. Nome da mãe, mãe. E assim por diante. Isso facilitará a minha escrita do pseudocódigo. Início. Declarei as minhas variáveis do tipo literal e, por fim, declarei as variáveis do tipo numérica. Um ponto importante a se observar é que agrupei as variáveis, separado por vírgula, e no final adicionei o seu tipo. Comando de atribuição. Este comando é utilizado para atribuir um valor a uma variável. O comando de atribuição é uma seta entre o identificador e o valor a ser armazenado. Como podemos analisar o nosso pseudocódigo, temos duas variáveis, uma do tipo pessoa e uma do tipo idade. Logo após, atribuímos à pessoa o nome Maria e logo após atribuímos 26 à idade. Quando o computador executar os comandos pessoa literal e idade numérico, serão criados dois locais na memória, um para armazenar os dados literais e outro para dados numéricos. E em seguida, são armazenados os valores Maria, a variável pessoa, e 26, a variável idade. Lembre-se que no algoritmo, Maria está entre aspas, por se tratar de uma constante literal, como foi explicado no início. E por fim, está aqui o mesmo exemplo usando o fluxograma. Início, Maria sendo atribuído à pessoa, 26 sendo atribuído à idade e fim. E aqui finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!